Olá, alunos do 7º ano. Vamos a mais uma videoaula iniciando o módulo 2, capítulo 5, o reino protista. Quais são as características desse reino, né? A gente vai estudar os protozoários e as algas protistas. Organismos unicelulares autótrofos, as algas unicelulares. Organismos pluricelulares autótrofos, que são as algas pluricelulares. Organismos unicelulares heterótrofos ou heterotróficos, que são os protozoários. São organismos que possuem célula, eucarionte, unicelular, porém existem aqueles pluricelulares que a gente falou antes, de estrutura simples, material genético, DNA e RNA. Poucos são parasitas e a maioria de vida livre. Então, quando a gente fala de protozoário, a gente pensa, né? Será que todos os protozoários, que são esses organismos, causam doenças somente? Não. A gente tem aqueles que vivem de vida livre. O que é viver, que é a maioria de vida livre? O que é isso? Eles buscam alimento no ambiente em que eles vivem. Então, eles não precisam de parasitar, né, um organismo para buscar o seu alimento. Então, eles acabam não sendo protozoários que causam problema nenhum. Mas existem os parasitas que a gente vai ver, existem vários, mas a gente vai ver os que estão no nosso livro. Os protozoários patogênicos que causam doenças, se subdividem em grupos, devido à sua estrutura locomotora ou a captura de alimento. Então, isso é uma classificação dos protozoários. Existem os protozoários flagelados, que eles se deslocam e capturam seu alimento por meio de flagelos. Também são conhecidos como mastigóforos. Existem os protozoários ciliados, que se deslocam e capturam seu alimento através dos cílios. Os sarcodíneos deslocam-se ou capturam alimento através dos pseudópodes, pseudo-falso, podes pés. São os movimento ameboide. Então, a gente está falando das amebas. Eles, na verdade, eles se locomovem por contração da estrutura celular deles. Por isso que a gente chama de falsos pés. Protozoários esporozoários, que não apresentam estrutura de deslocamento. Flexões do corpo ou deslizamento são os sarcodíneos, que está aqui embaixo, tá? Que se deslocam através dos pseudópodes. Protozoários, que causam algum tipo de doença e prejuízo, né, a diversos animais. Então, a gente tem a leishmaniose, a malária, tricomoníase, toxoplasmose, doença de Chagas e amebíase. A gente tem mais, aqui são as principais. No livro a gente vai falar sobre a doença de Chagas em especial e a malária. Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas. Recebeu esse nome doença de Chagas porque foi um médico, Carlos Chagas, recém-formado, que descobriu a doença, ou trypanosomose americana. Por quê? A doença de Chagas, ou Trypanosoma cruzi é o agente etiológico, é o nome científico do protozoário que causa a doença, também chamada de doença de Chagas. Trypanosomose americana, porque essa doença geralmente acontece nos continentes americanos. Comprometimento cardíaco, que acontece com a pessoa que é infectada. Gastroentérico, que acontece também na região do sistema digestório. O barbeiro é o transmissor da doença. Esse inseto ele é muito encontrado na América. Triatoma infestans, vetor da doença de Chagas.